Olá, eu sou Rafael Maia, esse é o Estrito Senso Podcast e nós estamos aqui para dar continuidade no episódio sobre letramento racial. Mais uma vez eu estou aqui com o Silvinho, com a Camis e com Tata Camucendê para a gente falar desse tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade. Tata, tem um documentário que eu estava esperando sair já há algum tempo, quer dizer, ele já tinha sido estreado em alguns festivais e tal, alguns cinemas, não foi nem festival, mas agora ele está disponível, ele chama Autodeclarado. É um documentário que ele vai discutir bastante a questão das ações afirmativas, das cotas e a questão da relação com o colorismo e o pardo dentro do Conselho do Negro, né? E ele vai trazer, eu ainda não assisti, acho que liberou alguns dias atrás nas plataformas e está lá no salvo para assistir. Você falou que você é gestor público também, e eu queria escutar um pouquinho sobre essa questão de como você vê, assim, né, claro, já até falou, assim, o Estatuto de Promoção de Igualdade Racial, ele ainda está muito aquém, né, a execução dele está muito aquém, mas o que a gente já tem, né, e aí dentro disso, das políticas e essa discussão sobre o colorismo, houve também uma mudança desde, né, assim, me parece que de 2004, 2005 para cá, a população que se auto-reconhece preta ou parda aumentou no Brasil. Né? Então isso também foi, eu acho que existe uma mudança também, talvez de pensamento, de reconhecimento. O Silvio também pincelou isso um pouco. Como você enxerga isso, assim, essas questões, tanto das políticas afirmativas, como dessa discussão do colorismo? Porque eu vi que você falou assim, olha, dentro do Estatuto ele não está só o negro, está o negro, o cigano, o indígena, as pessoas que foram vilipendiadas. Como que a gente enxerga a questão da racialidade no Brasil, esse mito, o mito do embranquecimento, o mito da democracia racial, isso mistura tudo com uma questão de políticas afirmativas, porque o mote desse documentário é como as fraudes acabaram anulando ou prejudicando a própria política pública em si. Ancestralidade sempre. A gente precisa entender a história, né? Como que foram criados os negros no Brasil e como foram criados os negros nos Estados Unidos. Essa questão dos Estados Unidos, ela não tem discussão. Todo mundo lá sabe quem é branco e todo mundo sabe quem é preto. Inclusive, se você der uma chegadinha no sul dos Estados Unidos, você vai descobrir que você é preto. Você também. Isso é bobagem. Porque lá eles vão te dizer isso rapidamente. Porque você sabe qual era a teoria americana? Da pinga? De uma gota de sangue. Isso, gota de sangue. Se você tiver uma gota de sangue, você não é branco. Se você tem uma gota de sangue preto, você é preto. E você vai ser colocado nesse lugar de preto, porque é assim que era lá. Era mais fácil de entender. Mas isso gerou uma guerra muito sangrenta no sul dos Estados Unidos. E aí, quando foram trazer para cá esse conceito, porque esse conceito deixaria tudo mais fácil, quando vão medir o Brasil, eles percebem que o Brasil já tinha, naquela época, uma densidade demográfica muito mais preta. Você acha que aqueles italianos vieram passear aqui? Aquilo é uma política pública de embranquecimento desse país, né? Terra para italiano, para europeu, para alemão, para o pessoal do leste, pode vir para o Brasil, a gente dá uma grana, dá uma terra, porque eles queriam que potencializar a branquitude para que não houvesse uma revolta tão grande. Porque se estoura um pau como estourou no sul dos Estados Unidos, esse país hoje era uma república preta, e quem hoje fica vendo aqui Wakanda ia achar lindo, porque o Brasil ia ser isso aí, né? Mas, não, aqui contaram outra história. Arrumaram uma princesa, gente boa, fofinha, branquela, que assinou lá que a gente tá liberta. E antes disso, foram dando várias caridades. Olha a caridade aí de novo, né? A lei do ventre livre, essa criança nasce livre. Aí, a lei do sexagenário, você ficou velho, você não trabalha. Isso é óbvio, né? Porque o cara só queria ser para trabalhar. E aí eu tinha que dar comida a esse velho aqui, manda essa porra embora, vou morrer para lá. Fora que né, o limite de idade era muito mais baixo. No Brasil, a gente não foi ensinado a medir uma gota de sangue. A gente foi ensinado a ser menos preto. Então, quanto menos preto eu fosse, mais chance eu tinha de ascensão. Se o papo fosse reto desde o início, e a gente sabe que uma gota de sangue preto, você é preto, Rafael não me fala uma frase dessa nunca.
É tão absurdo que ele disse assim, eu sou filho de homem preto e não sou preto. Como assim? Como que não é? Porque ele foi treinado, moldado, cravejado a ser o menos preto possível, o mais branco possível. E até quando ele tem empatia à causa, ele não pula nela. Ele fala, não, eu não tenho direito de fala. Porque essa é a formação. Então o problema é histórico mesmo, é a forma que contaram a história pra gente. Porque se você ele quando aprende a defender os ancestrais dele, ele aprende a defender o avô que era o dono da fazenda, mas não aprende a defender o preto que tinha casinha de barro, como ele mesmo disse, que era da mesma cor do pai. Ele não tem empatia no outro. Ele tem a caridade no outro, mas não tem empatia. Entende o que eu estou dizendo? Se o vínculo ancestral é ancestral de verdade, se eu sei quem são os meus e quem são os seus, isso está posto. Esse colorismo é só um jeito de dividir a gente. Isso é estratégia branca. Você é menos pretinha. Você acha que com esse cabelo, você lá na Carolina do Sul, você ia sentar num ônibus e um branquelo não ia levantar? Não, menino. A minha história é muito, muito curiosa, porque eu recebi ao longo da vida várias dicas, porque a minha história familiar, ela passa um pouco por esse ocultamento. O meu avô era um homem nitidamente preto, mas o pai dele não, mas a mãe dele sim, e a mãe dele era preta, negra, e acredito que pela data de nascimento, filha da lei de ventre livre, e não tem uma foto dela. Ela nunca, não tem nenhum registro. Fica tranquila, de Machado de Assis também não tem, não. Não, e aí vai melhorando porque foi uma negativa muito grande e aí eu fui receber, e assim, cresci um pouco nessa confusão, mas eu fui recebendo algumas dicas ao longo da vida. Por exemplo, eu tinha uns 8 anos, uma pessoa virou pra mim, não, uns 9, 10. Uma mulatinha dessa ia fazer um sucesso na Europa. E aí fui recebendo umas dicas estranhas ao longo da vida, né? E aí quando você se depara que de repente, espaços brancos de verdade, eles percebem. Eles te passam, mas eles te percebem. Teve também uma pessoa que virou pra mim e falou que se a gente ainda tivesse na escravidão, se tivesse, eu ia ser mucama de casa. Então eu tive umas dicas. Eu tive umas dicas ao longo da vida. E você esbarra nisso porque você tá tão acostumado a olhar pra fora, como se aquilo não fosse seu, que quando de repente você esbarra no obstáculo, fala, não, então, a gente até aqui certo, daqui pra cá não, a gente te percebe. Então, eu acho que isso eu concordo, eu acho que é nitidamente para dividir, para não fortalecer. Por que eu vou lutar por isso? Por que eu vou lutar por essa causa, por a implementação dessas políticas públicas? Eu não sou. Não me identifico. Diferente de você, não foram dicas que me foram dadas, não. Deixaram muito claro para mim desde sempre onde era o meu lugar. Embora a história da minha família, já que a gente está fazendo revelações aqui, meu avô materno, branco, cabelos claros e todo estereótipo de branco, casado com uma mulher preta, minha avó, que tinha uma filha preta, minha mãe. Mas achava inconcebível minha mãe se casar, namorar, né, inicialmente, com outro homem preto. Ele, casado com uma mulher preta, pai de uma filha preta, e não aceitava, e ofereceu um carro zero para minha mãe na época. Ele tinha uma fábrica de doce, ele era industrialzinho e tal, pequeno, e razoável sucesso para a época. Falou, não, eu te dou um Fusca zero para minha mãe não namorar com meu pai. Era nesse nível de... Minha mãe seguiu com... Ela queria aquele negão mesmo, não teve jeito, não escapou, eu tô aqui, ainda bem. Mas, Tata, minha pergunta é sobre o estágio em que a gente se encontra. Eu não sei se a gente consegue mensurar isso de uma forma clara, se está havendo um processo evolutivo na luta contra o privilégio branco, na resistência às pautas da branquitude, se a gente consegue perceber que há hoje na sociedade uma resistência maior a esses conjuntos de privilégios e se a pauta daqueles excluídos começa a ganhar visibilidade. Eu estou te perguntando isso porque recentemente a gente viu nas eleições do último 2 semanas atrás, a gente viu logo após o resultado uma avalanche de manifestações também racistas contra nossos irmãos nordestinos, revelando um pouco como a gente ainda está, pelo menos na minha perspectiva, muito longe da percepção da igualdade, da promoção da igualdade que o Estatuto prevê. E aí eu estou falando de uma questão
interna mesmo, regional. A gente nem está falando de uma etnia diferente, não estamos falando de nenhum povo distante. A gente não consegue se ver como igual a alguém que mora em uma outra região porque tem ali traços culturais um pouco diferentes, tem uma história de vida talvez um pouco mais sofrida, e eu me sinto um pouco mais europeu, já que estou aqui no Sudeste, né, numa visão eurocentrista de mundo, um mundo mais ocidental, e aquele nordestino ali, ele não é o que eu quero ser, não me identifico com ele, por isso quero manter a distância e quero apontar o dedo, você está prejudicando a minha forma de vida. Então eu estou pensando nisso, será que a gente está evoluindo de fato? Esse episódio me mostrou, eu imaginava que sim, talvez muito inocentemente, mas esse episódio mostra que talvez não. Eu não tenho essa ilusão de evolução. Longe disso. É muito isso que você falou mesmo. O cara que mora aqui em Belo Horizonte, que ele conseguiu um emprego público, só do governador pagar ele em dia, ele mantém aquele cara no poder, para ele continuar com o privilégio de ter o salário em dia. Porque é melhor ele com o salário em dia do que uma massa de desempregados. Olha que perverso. A cultura do privilégio não sai da gente. O sulista, eu vou muito a Salvador por conta do Candomblé, então eu vou lá, tenho 30 anos, assim, vou muitas vezes por ano. O sulista acha que consumir o Nordeste, e aí consumir é consumir a praia, o povo, consumir das maneiras mais perversas que vocês podem imaginar, ainda é legal. Que ele consome tudo isso, tira muita foto, e ainda chega aqui contando tudo que fez. Tá tendo avanço, cara. As pessoas continuam morrendo. O cara que declara isso todo dia na televisão é presidente da República. Ele não contou diferente, não. Ele fala isso todo dia. E 50% da população votou nele. Nossa, isso tá acabando comigo. E eles estão aí, viu? E não morreram de pandemia, não, que a pandemia matou foi favelado, preto, e os indígenas lá do Amazonas. Porque o resto sobreviveu e vai continuar votando nele. E é uma bobagem. Nós temos uma outra armadilha branca que foi colocada para nós, que é o nosso maior problema hoje. E que será politicamente, historicamente, o nosso maior problema se a gente não resolver isso rapidamente. A tal da laicidade do Estado. Essa é uma mentira contada todos os dias para a gente poder acreditar nela. Eu sou do Estado laico. Aqui o Brasil é um Estado laico. Qual que é o protocolo? Você é funcionário da Câmara Municipal. Qual que é o protocolo de abertura de uma reunião na Câmara? Começa celebrando em nome de Deus, declara aberto e convida o vereador para ler uma passagem das Sagradas Escrituras. Todas as reuniões. O que é isso, gente? Protocolo da Câmara Municipal. De um Estado laico. Em nome de Deus. O Estado é laico, é assim, ó. Para você que não é do meu time, o Estado é laico. A mentira do Estado laico é a continuação da carta do Papa Nicolau. Você é advogada? No Fórum Lafayette. O que tem atrás do juiz? Tem o crucifixo. STF. Tem um crucifixo. Nas nossas salas. E aí a lei está acima de todo mundo. E aí eu tenho um problema com a Igreja Católica, com o clero. É patético isso. E enquanto candomblecista, acionei a justiça, porque eu fui vilipendiado pelo clero. E aí eu recorro ao Estado Democrático de Direito, que é um Estado laico, que vai resolver nossa questão civil. Eu, CNPJ Candomblé, e o clero CNPJ cristão, sentamos cada um de um lado da mesa. E aqui vai sentar a pessoa que vai decidir entre mim e ele. Eu olho para trás, vejo o crucifixo, que é o símbolo dele. Esse cara tá do lado de quem? Ele. Perdi, cara. Entendeu? Porque o Estado é laico.
A armadilha é tão perversa do Estado laico. O Estado é laico, mas a bancada é evangélica. Uhum. E tudo bem. E tá tudo bem. Não tá, né, cara? Porque o Estado não é laico. O Estado sempre teve lado. O príncipe Charles é o rei da igreja anglicana. Ele tá acima do cara. Porque o Estado interferiu nisso. Essa carta que o Papa Nicolau escreveu foi para poder a Inglaterra vender navio e o português continuar indo lá pegando o negão. Eles sempre tiveram dizendo qual era a regra do jogo. Por que eu decreto o feriado? Por que eu decreto o feriado da Ascensão de Nossa Senhora e não posso decretar o feriado da Consciência Negra? Porque o Estado laico está dizendo isso, que você pode... Não, eu não. Vamos parar aqui por causa da Consciência Negra? Não, vamos parar por causa de Nossa Senhora, que é uma virgem que pariu e eu tenho que acreditar nisso. Então a gente tem que entender se esse Estado é laico mesmo. Essa armadilha do Estado laico é que a gente tem que se livrar dela. Que faz a gente pensar tudo isso aí. O Camuncendê, Tata ou Camuncendê? Qual que é melhor de falar? Tata é o título. É o título, Camuncendê é o nome. É o nome. Perfeito. Já que você falou de religião, de Estado laico, eu queria trazer um tema um pouco mais polêmico aqui, porque a gente... Eu vi um vídeo seu que você publicou na segunda-feira, todos nós aqui ficamos muito abalados, né, depois da eleição, a gente ficou assim, triste mesmo, né, em perceber que 50% da população apoia tudo isso que está aí, né? E aí, boa parte dessa população que apoia é composta por pessoas religiosas. E boa parte dessas pessoas frequentantes de igrejas evangélicas. E aí você usou um termo que eu fiquei assim, eu não posso falar, mas eu concordei, que você disse o seguinte: as igrejas evangélicas hoje escravizam as pessoas pretas e o candomblé liberta as pessoas brancas. É porque o que acontece? Por isso que é importante toda discussão no mundo, ela se dá pelo viés religioso. Parece cretino o que eu estou dizendo aqui. Mas as guerras, elas se dão, na grande maioria, por uma questão religiosa. Porque eu acredito em algumas coisas e acredito em outras. E esses são os meios que eu tenho de ir dobrando as pessoas e acertando, e as comunidades vão se criando, tudo em função de uma religiosidade. A pessoa pode não ser, aqui no Brasil todo mundo tem o carimbo cristão, mesmo exercendo outras religiões. Então a gente tem esse carimbo cristão e o cristianismo tem algumas perversidades. Você nasce com um negócio chamado pecado Original. Pô, cara, você não fez nada, você só nasceu e você já tá devendo. É uma contracorrente. Sacou? Então você já nasceu enrolado. E ao longo da vida, você tem que ir depositando algumas coisas nessa contracorrente. Você precisa batizar. Aí eu te pego muito pequenininho. Você precisa crismar, porque quando você começar a pensar com a sua própria cabeça, eu introduzo um outro processo de formação. Você precisa casar, porque quando você for constituir família e contar para os seus como é, você tem que contar como é do nosso jeito. E aí quando você for morrer, você fez isso tudo direitinho, e quando você for morrer, você está fudido ainda, porque você está no débito, que você precisa de uma última situação lá chamada extremunção do enfermo. Que eu vou lá e digo para você o seguinte: tudo que você fez, cara, foi legal, mas você continua me devendo. E aí, você precisa se libertar disso, porque eu tenho que te entregar o quê? Salvação. Paraíso. A salvação. A salvação. Eu preciso te salvar. Só precisa de salvação quem está em perigo, quem está sofrendo, quem está em situação vulnerável. Mas durante a minha vida inteira eu estive, porque eu nasci com um pecado que vocês vivem inteiro aí. Eu tive que vir direto aqui para poder ficar mais ou menos legal. E no final ainda não estou salvo, porque eu preciso que você venha para me passar um óleo, senão eu continuo fodido. E isso
nos amarra a questões, por exemplo, uma mulher casa, de repente ela olha para aquele cara de cueca no sofá o dia inteiro e fala assim, vamos embora, você esquece que eu vou ficar dividindo minha vida para esse cara, vou ficar lavando casa para ele, arrumando casa, pondo comida para ele, falar que a minha comida tá ruim, esse cara é pro inferno. Mas não pode fazer isso, porque é pecado. E aí é o processo escravocrata. Olha aí, você está escravo desse sistema. Você segue escravo desse sistema. E só quem liberta é Deus. Por isso que o crucifixo está atrás do juiz. Isso é simbólico, isso é estratégico. Quem jogo é Deus, né? Eu estou aqui executando, mas Deus sabe de tudo. Frases absurdas que a gente ouve todos os dias, assim. Então também precisava do juiz. Deus mandava um raio, matava, acabou. E aí, você tem uma religião aonde eu não quero dar esmola pro cara, vou botar o cara aqui dentro. Eu quero libertar o cara dele achar que os ancestrais dele, de fato, eram o dono da fazenda. Eu quero fazer o cara se encontrar com verdades absolutas que ele tinha e que para esse mundo é pecado, né? Por exemplo, eu falei do abate animal. Pô, matar uma galinha, vocês matam bodes, pô. Livro de Êxodo, capítulo 22. Escolhei um cordeiro entre os seus, sem manchas e sem sinais. Imolai o cordeiro, passai o sangue sobre a porta, e o mal não entrará. Isso é um hábito preto, desde que o mundo é mundo. Matar o bode, passar o sangue na soleira da porta, proteger minha família e comer aquela carne. Isso não é pecado não, cara, isso é hábito. Isso é um hábito negro. Que eu disse que é pecado porque eu precisava de escravizar. E deixar todo mundo escravizado até hoje. Qual que é a grande senzala hoje? A igreja evangélica. Você acha que quem votou no Bolsonaro é branquelo, rapaz? Nós somos a maioria do país. Quem votou no Bolsonaro é o escravo que hoje vive na senzala evangélica, que trabalha geralmente com um patrão evangélico, que pega 10% do salário que aquele patrão evangélico dá a ele e que devolve para o cara dizer que ele continua um pecador. E aí eu faço uma campanha de libertação e todo dia eu tenho uma campanha nova, todo dia eu tenho um pecado novo, todo dia eu tenho um problema novo, e tudo que o mundo tem de possibilidade de divertimento, de prazer, de viabilidade de ser uma pessoa melhor, é pecado. Beber é pecado. E aí, Cristo, que é o símbolo dessa igreja, estava no casamento do primo, acabou o vinho. O cara, bicho, não tem uma água pra gente fazer um transformo. Se é hoje, o cara falou, acabou a cerveja, vamos ligar no Zé Delivery. Vaquinha. Deixa que eu resolvo. Quando Cristo quis dizer da verdade que ele era, ele fez uma associação com o vinho, que era o que ele estava bebendo na época. Igual eu tenho um amigo que fala, cerveja é ótimo, tem antibiótico, antipirético, tem tudo aí, pode beber que cura. E não, quem disse que não foi a mesma coisa? E aí eu tenho que acreditar que o vinho é o vinho feito ali no Rio Grande do Sul. É o sangue de Cristo. Eu preciso acreditar nisso. Mas eu não posso acreditar que o relaxamento que esse álcool dá no meu sangue, no meu corpo, é prazeroso. Isso também é a presença divina. Quando Deus, tá vendo? Quando Deus quis aparecer, fez o seguinte. Mandou um raio do céu. Um raio. Não é isso que está descrito lá no livro de Êxodo? E queima a figueira. Uhum. Tem um deus africano relacionado à justiça, que ele é sincretizado na natureza como raio. E o elemento é o fogo. Esse deus é Xangô, o deus da justiça. E ele é materializado no candomblé numa pedra. E sabe o que esse raio fez esse dia? Esse raio escreveu numa pedra
as leis. Então, um Deus negro que crava na pedra a justiça, a gente já conhecia antes de Moisés. Para a cultura Nagô, chamava Xangô. Para a cultura do Daomé, inclusive vejam aí o filme da Viola, vocês vão entender essa guerra do Daomé com o pessoal do Daomé Revioçô, e para o pessoal de tradição banto como eu é Zazi. Esse Deus que manipula o raio e que escreve na pedra as leis, ele já existe. E é só um jeito de entender o quanto o racismo é perverso. E aí, a partir daí, leia a Bíblia imaginando que aquele cara é um negão, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Isso fica bonito. Silvio. Uma dica que eu acho que vale muito a pena a nossa audiência ouvir. O Rafa falou de um podcast, eu também tenho ouvido alguns, e um podcast que eu comecei a ouvir há pouco tempo chama Afropai, que ele trata de dois assuntos que para mim são muito caros: a questão da negritude. Eu, como homem preto, tenho que lidar com a minha condição de homem preto num país com um problema racial que o Brasil enfrenta. Então é importante sempre a gente estar lidando com as informações para a gente também nos compreendermos e compreender a estrutura racial brasileira. Então esse podcast ele faz isso e trata de um outro assunto que para mim também é muito caro, que é a questão da paternidade. Sou pai de uma menina, a Manuela, e esse podcast Afropai enfrenta os desafios da paternidade de um pai de crianças pretas, um pai preto que tem desafios diferentes da paternidade da branquitude. Então ele mistura duas coisas que eu acho muito relevante para a minha vida, e tem uma pegada muito interessante, mesmo para quem não é pai de crianças pretas. Acho importante ouvir Afropai. É um podcast que está associado àquele Paizinho Vírgula, está naquele hub ali do Paizinho Vírgula, e é bem legal. Massa. Eu queria agora indicar um texto. A gente montou lá na Capoeira um grupo sobre branquitude e antirracismo, né? Para nós não pretos, entendermos. Não está do lado de cá, essas pessoas. Nós estamos no processo. Mas Vamos resgatar. É esse que é o movimento. Essa alma O movimento é justamente esse: a gente conversar sobre as nossas especificidades e depois se juntar e ver onde que a gente está nessa guerra, né? nessa luta. E aí, num primeiro momento, a gente separou, onde algumas pessoas vão estudar sobre a negritude, outras vão estudar sobre a branquitude, e ver como que é essa luta antirracista de todos nós. E esse texto, ele chama-se Branqueamento e Branquitude no Brasil, que retrata um pouco sobre as políticas de branqueamento que a gente teve no Brasil, né? Desde do final do século XVIII, XIX, com a vinda para cá dos europeus. Inclusive, procurei aqui durante o programa um texto que a Sueli Carneiro indicou no dia que ela foi no programa do Mano Brown, no Mano a Mano, que fala que cota sempre existiu no Brasil. Sim. Só que o problema virou quando a cota foi para os pretos, né? Porque os brancos sempre tiveram cota, pedaços de terra, desde a capitania hereditária até quando os italianos vieram para cá. Filho de boi, Exato. que era o filho de fazendeiro, tinha privilégio nas escolas. Então, e esse texto é um texto muito interessante para a gente compreender mesmo onde a gente situa nessa formação social, né, antropológica da população brasileira. É um texto da Maria Aparecida Silva Bento, chama-se Branqueamento e Branquitude no Brasil. Declarado é um filme, né, do Maurício Costa. Ele vai falar sobre questões de racismo estrutural, colorismo, políticas públicas. E eu acho que é importante a gente reconhecer que é uma divisão proposital, é uma negativa de racialidade, é o discurso, e tentar, né, esconder para dividir mesmo, né? Então, eu vou assistir, eu já vi vários teasers, então eu acho que é muito bom. Eu acho que tem que ser assistido, é produzido por uma pessoa negra também, com majoritariamente pessoas negras também, dando seus próprios depoimentos, tanto famosas quanto não tanto, enfim. Então, tem no YouTube, no Google Play, no iTunes, no Microsoft, no Now, no Vivoplay. Autodeclarado, um filme de Maurício Costa. Maravilha.
Então, eu queria agradecer Tata Camuncendê pela gentileza, né? Eu chamei primeira vez, nem pestanejou, só me fala a hora que eu me organizo. E estava em Brasília hoje de manhã ainda. Que isso? Chegou hoje cedo, chegou antes que eu aqui, como sempre, né? De praxe. Mas a gente tem muitos amigos em comuns, a gente tem uma comunidade em comum e eu fico muito feliz de estar podendo ouvir, né? Entender. Tem mexido comigo, porque mexe nas minhas raízes, na minha estrutura, numa forma como eu fui criado, né? Então, essa morte, né, para o renascimento é um negócio doloroso demais, assim. Então, foram 2 episódios muito especiais para mim, te agradeço de verdade, de coração. Espero que a gente caminhe junto ainda e mais, né? Nessa luta contra o sistema mesmo e que a gente possa conversar outras vezes nesse espaço, em outros espaços, lá no seu espaço também, né? Compartilhem e compartilhem. Esses 2 episódios foram históricos para a gente aqui do Stricto Sensu. Eu acho que a gente precisa divulgar essa informação, a gente precisa contar a história do Brasil, da forma como ela aconteceu, e eu estou feliz de ter feito parte desse encontro aqui hoje. Então, um grande abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.